Eu daqui a pouquinho vou conversar com um grande amigo, que é o Giorgio. Enquanto isso, a gente vai conversando por aqui. Vocês podem enviar suas perguntas, tá bom? Enquanto isso, eu vou ver se ele tá por aqui. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pode fazer perguntas, tá? Eu vou estar aqui verificando algumas coisas. Então, vamos lá, pessoal. Cadê o Giorgio? Bom, o nome dele é Giorgio Sinestre. Ele fundou em 2018 a cafeteria especial para dar oportunidade de trabalho para as pessoas com deficiência. Ele já tá aqui. Giorgio, querido. E aí, pessoal, tá belezinha aí? Olha ele aí! Oi, Fernanda! Chegando nós! Você tá bem, querida? Estou maravilhosamente agora conversando com o senhor. E continua linda como sempre, que coisa boa. Ah, obrigada. Olha, que honra minha poder ser entrevistado por você, uma alegria muito grande, viu? Feliz estou eu por entrevistar um homem super famoso, bem conhecido em Blumenau. Super famoso? Onde? Está aqui na minha frente. Oh, meu Deus! Então vamos lá, então. Simbora nós. Em primeiro lugar, gostaria que você se apresentasse, o que você faz, qual é a sua formação. Claro. Então, eu sou o Giorgio, né? Moro em Blumenau, Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, por isso essa blusa aqui, né? De quem tá no frio já. Ai, A que minha frio. a minha formação é na área da filosofia, eu sou formado em filosofia, estudei mais na área da antropologia, na verdade. Depois ainda eu fui estudar fisioterapia, né? Fiz dois anos de fisioterapia. Ingressei na vida religiosa na Igreja Católica, quase fui padre, né? Fiquei 11 anos estudando. Lá fiz a teologia também. E aí, quando eu voltei para Blumenau em 2014, eu fundei uma empresa chamada Educar e Desenvolvimento Humano. E foi com essa empresa que nasceu a Cafeteria Especial em 2018. A gente tinha a intenção de, na empresa Educare, poder entregar para a comunidade um projeto que fosse social, mas que não fosse assistencial. Então a gente queria muito, muito que fosse algo bastante profundo e bastante concreto. E aí eu conheci um trabalho em 2017 em São Paulo, com um casal chamado Simone e Márcio. Eles tinham um café chamado Chefes Especiais, acabou de reabrir agora em São Paulo novamente. Gostei da ideia, voltei para Muito Blumenau, legal. voltei para Blumenau com essa ideia na cabeça, a gente reformulou ela, pesquisou bastante sobre inclusão social, percebeu que tinha novos caminhos sendo abertos, novos paradigmas sendo quebrados. E aí então a cafeteria especial foi inaugurada em 2018, no finalzinho do ano, com o propósito de ser uma oportunidade de trabalho para pessoas com deficiência aqui na cidade. Isso é muito interessante, realmente. Muito bom. Você tem alguém da família com algum tipo de deficiência? E como surgiu a ideia da cafeteria especial? Vamos lá. Deficiência todos nós temos, isso eu não tenho dúvida. Então, olhando para a deficiência formal, né, que as pessoas costumam dizer, eu não tenho ninguém na família. Ninguém na família com alguma deficiência formal. Com deficiência tem uns montes, né? Estão tudo louco aqui, tudo sem noção. Isso tem um monte. Mas deficiência intelectual, ou física, ou visual, ou auditiva, nós não temos, né? E o interesse nasceu pela vontade de estar sempre muito próximo das pessoas. A minha história, Fernanda, ela é desenhada por esse desejo profundo de querer chegar até as pessoas de alguma forma. E quando eu percebi que o caminho da inclusão era um caminho que me levava realmente para perto de todas as pessoas, então eu entendia que que era a melhor opção que eu podia ter na minha vida como tal. E aí, a cafeteria nasceu então em 2017, né? Na Educare, essa empresa que eu falei antes. A gente começou a conhecer o trabalho de algumas associações aqui na cidade que trabalhavam com pessoas com deficiência, pessoas com síndrome de Down, né? Com a trissomia 21.
E a gente foi, então, se tornando voluntário nessas associações, conhecendo as pessoas com a deficiência, conhecendo as famílias delas, entendendo um pouquinho melhor, porque eu nunca tive contato direto, né, de trabalho com pessoas com deficiência, nunca tive uma atuação direta com isso. Então, para mim, era tudo muito novidade. Mas eu queria muito desenhar uma empresa que fornecesse para as pessoas oportunidade de trabalho, mas a partir delas, e não a partir da empresa. Então, nós não queríamos contratar pela cota ou porque achava bonito fazer isso, mas queríamos que as pessoas com deficiência participassem efetivamente do processo com a gente. Então, a cafeteria em especial nasceu com isso, né? Com algumas reuniões que indicavam para a gente o que seria o caminho para chegar até essas pessoas, né? O que seria bom para elas, o que seria importante para elas estarem realmente inseridas, como é que elas poderiam participar com a gente. Estamos longe do ideal ainda, Fernanda. Vamos fazer 2 anos de cafeteria especial e a gente sabe que tem que fazer muita coisa ainda. Temos que fazer muita coisa, aprender muita coisa, atualizar muita coisa ainda. Mas eu acho que a gente está começando a entender qual é o melhor caminho para isso, né? Agora com esses quase 2 anos de projeto. Bom que precisa ter oportunidade para todos, né? Para todos, Fernanda. A gente acha isso muito importante. Bom, por que o nome da cafeteria especial? Adoro essa pergunta. Quando a gente começou a fazer o projeto, Fernanda, a gente entendia que existiam algumas expressões que eram muito usadas para falar das pessoas com deficiência, de maneira particular a síndrome de Down. Ah, eles são tão bonitinhos, eles são tão especiais. E aquilo me incomodava, porque não são expressões que falam a verdade, são expressões que trazem um estigma que não faz parte. Então, colocar esse nome era para provocar a comunidade. A gente queria que as pessoas olhassem o nome e falassem, mas espera aí, por que esse nome? Por que essa forma? Por que esse jeito? E quando nos perguntassem, a gente podia responder que, na verdade, o nome Cafeteria Especial não era por causa de quem trabalhava com a gente, mas por causa de quem vinha tomar café conosco. A ideia de que todo mundo que estivesse conosco pudesse se sentir especial por algum motivo, né? Pela acolhida, pela maneira de ser recebido, pela maneira de chegar até o café. Então a gente queria muito isso, que a ideia de especial fosse para todos, que todos fossem considerados especiais, pessoas únicas, exclusivas, particulares, únicas no mundo, né? Especiais por causa disso. Eu e você somos... Todos somos especiais, Fernanda. Eu e você somos muito diferentes um do outro, né? Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. E eu sou especial pelo que sou, e você é especial pelo que você é. E juntos somos mais especiais ainda. E essa é a grande ideia, né? Que a gente queria defender com o projeto. Acho que a gente está conseguindo de alguma forma. Tem mais uma pergunta para te fazer. Vamos lá. Quais foram os maiores desafios para abrir a cafeteria? Vamos lá, então. Eu acho que o maior desafio, Fernanda, foi a nossa cultura. A cultura da assistência, da ajuda. Eu olho para você agora, né, me entrevistando, e eu tiro mais ainda aquilo que a gente tem como ideia cultural, né? Eles precisam de ajuda, não podem fazer sozinhos, a deficiência intelectual não permite que eles façam sem ajuda. E olha só, nós estamos aqui fazendo uma entrevista, você me perguntando coisas que você mesmo organizou, você mesmo programou, né? Você pensou com o seu carinho todo para fazer isso. E aí a deficiência que está em você de um jeito é a mesma que está em mim de outro jeito, né? Eu não sei falar russo, eu não sei dirigir caminhão, né? Eu não sei andar de surf, eu detesto andar de moto, então são deficiências que eu também tenho. Mas não é intelectual. Não, tem coisa que eu não sei fazer também, né? Que eu não conheço, que eu não tenho acesso à informação. Eu também tenho minhas deficiências. Então, na verdade, não é a deficiência que me faz ser de um jeito ou de outro, né? Mas isso não impede. Não é uma doença, é um acidente genético. Não é nem doença. E as pessoas trazem essa ideia de que, é especial, né? Eu não sei o quê. Então, a gente precisaria cuidar muito com isso e começar a olhar para a pessoa, com a história dela, com o que ela é, com o que ela faz, com o que ela tem capacidade de realizar, né? A gente começou a equipe com 3 pessoas, Fernanda, na cafeteria especial. As 3 pessoas têm síndrome de Down, né? Infelizmente, com esse tempo de pandemia,
A gente fechou a cafeteria já em março, não temos mais ela aberta. E aí, por isso, a gente teve que demitir 2 pessoas da equipe. A gente ficou muito triste com isso. Caramba! Por A quê? gente, porque não tem dinheiro, a gente não consegue manter todo mundo, né? E a gente foi obrigado, então, neste momento, reduzir a equipe. Voltamos a atender com a equipe a partir de julho, apenas com uma pessoa, né? E não vemos a hora de poder ter condições de recontratar, de ter mais pessoas aqui com a gente de novo, né? Mas é uma situação aí que a gente fugiu muito disso. Mas eu acho que é isso. Cafeteria Especial tem esse nome por isso, né? Por ser um lugar de gente especial para todo mundo que vem para cá. Só mais uma pergunta. Claro. Você teve algum apoio de instituições para poder abrir a cafeteria? Então, eu me confundi na última pergunta. Você falou dos desafios, né? E eu comecei a falar do nome de novo. Então, eu vou continuar a pergunta anterior dos desafios e já pego também a próxima pergunta agora também. O maior desafio nosso realmente foi a cultura, né? A cultura da assistência, mas também a cultura da infantilização. De achar que a pessoa com síndrome de Down é muito pequenininha. Então, as crianças com síndrome de Down, não importa se tem 30, 40 anos, sempre é a criança, né? Então, o maior desafio foi cultural, tá? De romper a barreira da cultura. Tá. E aí a gente teve a ajuda de algumas instituições, né? Aqui na cidade nós temos uma associação chamada Sorri para Down, que trabalha com pessoas com síndrome de Down. Eles atuam com pessoas. E foi dentro da associação que a gente deu início ao trabalho. A gente começou lá dentro, né? Como voluntários. A gente ia lá fazer um trabalho de gastronomia, né? Eu nem sei cozinhar direito, mulher. Eu não sei nem o que é isso. E a gente começou a inventar um curso de culinária, porque dentro da minha empresa, da Educare, a gente tinha um treinamento que era na linha de gastronomia. A gente fazia comida com os colaboradores das empresas e a partir desse universo da comida a gente fazia todo um trabalho de desenvolvimento pessoal. A gente levou então esse trabalho para dentro da associação e aí as pessoas com síndrome de Down participavam com a gente, faziam comida, né? A gente fazia pão, cuca, que é bem tradicional aqui, pizza, doces, salgados. E nesse universo da comida a gente trabalhava questões de relacionamento, questões de comportamento, questões de atendimento ao público, de comunicação interpessoal. A gente trabalhava tudo isso no universo da cozinha, da comida. E aí a gente conseguiu espaço na associação, eles nos cederam espaço para poder fazer esse trabalho. Conseguimos o apoio de uma universidade aqui da cidade, né, Uniaselv. A gente foi lá para a cozinha universitária fazer esse trabalho. E mais tarde, a PAI da cidade também procurou a gente para fazer uma parceria e também, então, ter um trabalho em conjunto com eles. E aí a gente foi trabalhando durante 1 ano e meio, quase, com esse projeto até abrir a cafeteria, né, e fazer o trabalho dentro da cafeteria mesmo. Sim. Tem mais uma pergunta aqui para te fazer. Vamos lá. Vocês participaram do programa do Luciano Huck. Peraí. Eu vi o documentário de vocês no programa do Luciano Huck. Sim. Deu áudio. Como assim? Como foi a sensação? Olha que tá perguntando a mim. Você já esteve no Jô Soares, já esteve na Xuxa, já teve em tudo quanto é lugar, agora eu tô só no Luciano Huck uma vez e ela fica assustada comigo, ó. Você conhece mais TV do que eu, mulher. É verdade. É verdade, eu sei disso. Em 2018, quando a gente lançou o projeto Cafeteria Especial, a gente fez uma campanha para poder arrecadar fundos para dar início ao projeto. E aí o pessoal da Globo encontrou a gente nessa campanha e nos convidou para participar do programa do Luciano Huck. Então a gente foi lá, né, participar desse quadro aí, The Wall. Eu nem sabia que existia esse programa. Eu conheci o Luciano Huck só, mas não esse programa. A gente não vê TV, né? Não acompanha há muito tempo já. Mas a gente foi lá, fomos participar do programa, uma super vitrine, né? Poder falar do projeto para todo o país, apresentar a nossa ideia, a nossa marca para todo mundo, foi muito legal. Foi uma grande experiência, a gente foi muito bem tratado por toda a equipe do programa, da Endemol, que organiza o programa todo. Então foi uma grande oportunidade, Fernanda, de levar o nome da Cafeteria Especial, do projeto, e também falar de inclusão social, né, numa TV como a Globo, né, que tem a dimensão dela e o alcance que ela tem. Então foi muito importante para a gente, foi um
um pontapé assim, bastante importante, né, para o nosso processo de Muito divulgação do legal. projeto, de falar sobre a síndrome de Down, de falar sobre as capacidades, as potencialidades, foi muito interessante. Foi uma experiência muito bacana. Só que não vale, tá? Eu só fui uma vez lá, você já foi um monte. Então você já ganhou de mim. Eu até conheço o Luciano Huck, que fiz algumas participações. Olha que legal, tá vendo só? Olha aí, ó. Eu falei com ele uma única vez na vida por 2 horas e já falou com ele a vida inteira já. Mas ele é um amor de pessoa. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Opa, vamos lá. A equipe tem quantas pessoas com a síndrome de Down? E Quais são os cargos que ocupam? muito bem. A Cafeteria Especial é uma empresa privada, né? Então ela contrata pessoas com deficiência com a legislação em vigor, né? A gente são todos contratados pela CLT. Então nós não temos nenhum contratado como estagiário, como aprendiz. Não, são todos contratados já efetivamente como pessoas dentro da CLT, da regra do trabalho. Nós começamos a nossa equipe, Fernando, como eu falei antes, com 3 pessoas, né? As 3 pessoas com síndrome de Down. E eles foram contratados inicialmente como atendentes. Eles faziam um atendimento para o público. Então nós tínhamos uma pessoa que trabalhava no caixa, nós tínhamos uma equipe da gerência, que eu fazia parte, e nós tínhamos os 3 que trabalhavam com a gente como atendentes. Com o passar do tempo, eles foram tendo vários atendimentos com a gente, vários processos de desenvolvimento, e eles foram atuando também com a gente na produção de alimentos, na organização do balcão, na organização do prato que ia levar até a mesa do cliente, no atendimento já no caixa, começaram a ensaiar um pouco isso também, né? Eles tiveram um processo inicial de alfabetização na infância deles, mas que não foi totalmente concluído. Então eles não sabem efetivamente ler e escrever com fluência ainda, né? Nenhum dos Sim, 3. Mas estavam desenvolvendo algumas habilidades para isso. Então eles tinham como função o atendimento ao cliente, né? sim. Então, eram atendentes e trabalhavam com a gente na frente ali, junto com o público mesmo, né? Inicialmente foram 3 pessoas, Fernanda, e como eu falei agora, por causa da pandemia, infelizmente a equipe se tornou com uma pessoa por enquanto. Às vezes, isso até me tira um pouco do sério. Eu já não aguento mais esse coronavírus. Ai, meu Deus, mulher, e eu então? Ficar em casa trancado para se cuidar é muito importante, mas é um saco, né? Tem gente perguntando aqui de onde é a cafeteria. É de Blumenau, pessoal? Blumenau, Santa Catarina, isso mesmo. Estamos aqui no sul do Brasil. Tem mais uma pergunta para te fazer. No cardápio tem opções veganas, sem lactose e sem glúten, ou vegetarianas. Os jovens participaram dessa decisão de cardápio. Como foi isso para o seu negócio? Vamos lá. Da escolha do cardápio propriamente dito, não, Fernando. Eles não participaram efetivamente. Eles participaram de outros processos. Por exemplo, como eles não tinham ainda a leitura fluente das coisas, a gente não conseguia colocar números e nem palavras nas mesas. Então, eles ajudaram a gente com a ideia de colocar cores, para identificar qual era a cor que o cliente estava para atender. Isso no primeiro endereço nosso, né? Quando nós mudamos de endereço ano passado para uma outra casa, a gente aboliu, né, as cores, porque já tinha como fazer com eles a leitura dos números. Eles tinham conseguido já fazer esse processo, né? Aprimorar esse processo. Então eles ajudaram a gente a fazer essa decisão de como seria o atendimento do cliente. Também foi eles que ajudaram a escolher o uniforme. Foi feita uma reunião com eles, com uma equipe da Universidade Federal, para escolher o material do uniforme, a cor do uniforme, como é que seria o tamanho. Então eles fizeram uma reunião com a equipe e decidiram juntos. Mas o cardápio, propriamente dito, não. O cardápio ele foi escolhido, Fernanda, com base na ideia de que a cafeteria era para todas as pessoas. Então nós queríamos que todo mundo que chegasse lá, exatamente, que todo mundo que chegasse lá se sentisse realmente acolhido, todos. Então a gente preocupou com um espaço que pudesse ter acesso à cadeira de rodas. Nós temos um cardápio impresso em braille, para quem não enxerga, poder fazer a leitura em braille. Nós temos o cardápio pensando em quem precisa comer comida sem glúten, sem lactose.
para quem escolheu ser vegano, ser vegetariano. Então, a ideia do cardápio surgiu com esse propósito que todo mundo pudesse chegar lá e pelo menos ter alguma coisinha que fosse para ele. Então, essa foi a ideia inicial. É bom que isso é muito importante, que todo mundo interage, né? E foi lindo até agora. A gente tem tanta experiência bonita de pessoas que não enxergam, poder pedir o cardápio, não precisa pedir, né? Ah, o que você tem para comer? Não precisa pedir. Ele vai lá, pega o cardápio, ele mesmo olha, faz a leitura, ele mesmo escolhe, sem ajuda de ninguém. A pessoa pode vir de cadeira de rodas, entrar na casa tranquilamente, ter acesso para isso, sem problema nenhum. Isso é muito legal, uma iniciativa incrível. E a gente se preocupou muito com isso desde o começo. Para nós é muito importante isso, né? E queremos que, quando a gente puder reabrir a casa, né, após a pandemia, a gente possa ter tudo isso de volta. Ai, tomara, isso é muito show, gente. E tem gente perguntando aqui, é possível estender o projeto da cafeteria em outros estados? Sim, a gente tem, inclusive, alguns contatos sendo feitos já, né? Nós não queremos fazer franquia. Muita gente fala, né? Vamos fazer franquia. Não, a gente não pensa em fazer franquia, porque a franquia é um modelo comercial. E ligado à cafeteria tem uma ideia muito social de inclusão. Então a gente não quer vender isso, a gente quer promover. Então nós não temos ainda um formato de como fazer isso, mas sim, quem tem interesse pode procurar pela gente, @cafeteria especial. A gente pode fazer contato e conversar sobre isso sim, para ter em outros lugares também. Tem mais uma pergunta aqui para te fazer. Peraí. A cafeteria tem atendimento na área médica, como, por exemplo, sono e odonto. Esse atendimento é para todos? Como funciona? Ai, que legal essa pergunta. Eu adoro falar sobre isso, Fernanda, porque para a gente é muito importante isso. Quando a gente deu início ao projeto Cafeteria Especial, a gente queria que não fosse só um café, mas que fosse um lugar para se pensar sobre inclusão social. E uma das formas que a gente queria isso era abrir o café para que pessoas com deficiência pudessem ter um espaço para desenvolver-se, né? Então a gente foi aprendendo que uma das coisas mais difíceis para quem tem síndrome Down é a fala, né? É uma das coisas que tem um pouco de comprometimento. Então a gente foi convidando pessoas para formarem um grupo que a gente chama de voluntários especiais. Nós temos quase 30 pessoas que trabalham conosco gratuitamente como voluntários, oferecendo trabalhos, né, da sua área específica para ajudar nesse sentido. Então nós temos fonoaudióloga gratuitamente, nós temos dentista, nós temos fisioterapeuta, nós temos pedagoga, nós temos psicólogos, todos atuam conosco gratuitamente, participam de alguns encontros que a gente fazia antes da pandemia, né? Agora a gente parou de fazer, mas encontros para a gente poder alinhar o trabalho, desenvolver o que vai ser feito em conjunto, e isso é aberto para quem trabalha conosco, mas também para pessoas de fora. Então, atualmente, nós temos, além da equipe que trabalha conosco, mais 7 pessoas com síndrome de Down sendo atendidas conosco, né? Elas têm acesso à pedagogia e têm acesso ao atendimento psicológico. E aí os demais trabalhos a gente está tentando fazer para ampliar, porque como ainda é gratuito, né, e são voluntários, a gente não conseguiu ainda ampliar o trabalho para mais pessoas. E é por isso que a gente criou recentemente um instituto chamado Gentes Instituto, que quando for possível, porque agora tem a pandemia também parou com isso, né? Mas quando for possível, a gente quer abrir um instituto para que ele possa atuar e ampliar esse atendimento para as pessoas com deficiência, né? E aí uma das linhas de atuação nossa vai ser o emprego apoiado, né? E aí vai entrar psicólogos. Você conhece o projeto do emprego apoiado? Alguns. Tem vários lugares no Brasil que fazem isso já, né? É verdade. Queremos ser mais um dos que fazem e vamos atuar então nessa linha do emprego apoiado. Daí sim, oferecendo fono, psicólogo, pedagogo para pessoas que precisam de algum auxílio para conseguir um bom trabalho no mercado de trabalho também. Beleza, tá ótimo. E tem mais uma pergunta para te fazer, pode? Vamos lá. Claro. Você disse que estão fechados. Vocês estão atuando por delivery? Então. Sim. Ah, isso é tão ruim para nós.
Porque a gente adora receber as pessoas e abraçar as pessoas e falar com elas e trocar ideias e estar junto. Mas desde março é bom, Fernanda, eu adoro fazer isso. Você que Ai, gosta também, né? fico De feliz. abraçar, de apertar, de conversar, né? Ai, eu não E aí, aguento mais então, de abraçar alguém. dá uma saudade disso, né? É E demais. aí, como a gente não pode fazer isso agora, então sim, nós estamos atendendo exclusivamente por delivery. E é por isso também, Fernanda, que a gente acabou de mudar de endereço, né? A gente deixou o nosso endereço que estávamos até agora para uma casa menor, onde a despesa é menor também. E Sim. nessa casa a gente vai atender exclusivamente por delivery, por encomendas nos próximos meses, até que a gente possa sentir que é viável abrir uma casa novamente para receber as pessoas de fora, né? Então, por Isso é enquanto, só muito temos bom. delivery. Irado. Tem mais uma pergunta. Ok. Vocês já completaram um ano. Comemoraram um crescimento. Como foi isso? Ai, meu Deus, foi muito legal. Você chegou a ver? Algumas vezes. É, você assistiu o nosso Flash Mob? Vi. Ficou muito Ai, interessante. foi muito interessante fazer aquele Flash Mob. A gente queria muito celebrar um ano da casa de um jeito bastante coletivo. E aí surgiu a ideia de a gente fazer um flash mob na rua da cidade, né? Na rua do centro da cidade. E aí divulgamos na rede social, convidamos as pessoas e a rua ficou com muita gente. Fizemos uma dança que inclusive é uma música que todo dia toca no café para celebrar a vida. Então, aquela musiquinha do flash mob, todo dia a gente toca na casa para celebrar a vida com as pessoas que estão com a gente. Então já virou uma febre nossa. O pessoal chega lá às 6 da tarde para dançar com a gente todo dia. É uma festa muito legal. E aí, para celebrar essa festa toda, a gente fez aquele flash mob que você assistiu, né? As pessoas podem procurar Isso na é internet verdade. também. E ficou muito legal. Foi uma maneira diferente da gente celebrar o ano passado em dezembro, né? Quando a gente comemorou, então, essa data importante pra gente. É uma animação total. É, mas você ganha da gente também, porque você está lá na escola de samba. É porque eu não consigo ficar parada também, né? Ah, meu Deus, então nós vamos marcar um dia pra gente fazer um sambinha junto, então. Opa! O Já tô samba da carioca gostando. da Gema com o samba do catarinense que não sabe sambar. Pode fazer um convite especial? Por favor. Queria que você viesse um dia aqui no Rio para curtir o nosso carnaval, pode? Mas só se for agora. Ai, meu Deus. Então Convite tem mais uma aceito. pergunta para te fazer. Ok. O projeto tão grande precisa de parceiros e voluntários e de doações? Conta como ajudar eles. Ah, ok, então. A gente tem, então, como eu falei antes, um grupo de voluntários, são quase 30 pessoas que já contribuem com a gente. Para te ter uma ideia, Fernanda, um dos trabalhos que os voluntários fizeram foi no ano passado, quando a gente deu início à cafeteria lá no primeiro endereço, os meninos não conseguiam vir trabalhar sozinhos, porque não tinham aprendido a fazer ainda o trajeto de ônibus sozinhos para o café. Então nós tínhamos alguns voluntários que acompanharam eles durante um período para ajudá-los a aprender a usar o ônibus. E um deles conseguiu fazer isso sozinho. Depois de menos de um mês, já estava indo trabalhar e voltava para casa sozinho, sem ajuda de ninguém, né? Então os voluntários foram muito importantes para a gente nesse processo. Hoje, os voluntários ajudam a gente no atendimento e nos projetos que a gente realiza, né? Como eu falei antes. Temos voluntários de várias áreas, então atuam com a gente nesse sentido. E para ajudar o café, então nós temos um site, cafeteriaespecial.com.br. Lá no site é possível acessar várias maneiras de participar do projeto e também de colaborar com a gente. Então é possível fazer doações, é possível fazer contato com a gente, é possível conhecer mais o projeto, é possível trocar ideias. A gente ama trocar ideias, conversar com pessoas que têm ideia diferente. Acho muito legal quando alguém entra em contato com a gente e fala assim, olha, podia fazer assim, podia fazer assado, porque a inclusão social é um processo muito dialógico, né? Temos que E é ter, muito importante também, não e é? empoderamento. Porque a inclusão social passa pelo diálogo, não tem como a gente fazer sem conversar com o outro. Então, para a gente é muito importante isso. Então, uma das formas de ajudar a gente é ligando para a gente, dando ideias. A gente adora isso também. Tem gente perguntando uma coisa aqui muito importante. Sim.
Tem pergunta na cafeteria só trabalham pessoas com deficiência intelectual. Como que Ah, é? isso, então. Quando a gente deu início ao projeto, a gente tinha contato com pessoas com síndrome de Down, com a trissomia. Sei. Mas a nossa ideia, desde o início, Fernanda, é ter condições de ampliar o leque de pessoas conosco. Então, infelizmente, 2 pessoas deixaram a nossa equipe agora, nesse momento de pandemia. Nós continuamos agora o trabalho com uma delas. E quando for possível, nós temos a intenção de contratar uma pessoa cega para participar com a gente. Nós queremos muito uma pessoa com deficiência visual na nossa equipe também. Então, assim que for possível, a primeira pessoa que vai acrescentar-se na nossa equipe vai ser uma pessoa com deficiência visual. E aí, então, quando for possível, mais pessoas integram a nossa equipe também, né? Bom, para finalizar, Ah, não! eu queria que você deixasse uma mensagem da nossa pergunta. Você tem e pergunta para mim. Ah, entendi. Eu tenho a pergunta para te fazer assim, Fernanda. Posso te fazer a pergunta agora? Agora, nesse momento. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: o que você acha mais importante na relação com a pessoa com deficiência? Eu acho o seguinte, que as pessoas que têm deficiência intelectual devem ver um lado específico que acreditar no sonho e no potencial das pessoas, interagindo com outras pessoas. Tá? E a verdadeira inclusão começa dentro de casa, para depois sair e interagir com outras pessoas, o cotidiano dessas pessoas, tidos normais. Maravilhoso. Eu só não posso bater palma porque eu tô segurando o celular na mão, tá? Mas eu bato palma assim, ó. Então tá, Obrigada, querido. querido. Queria te agradecer no fundo do meu coração a sua presença aqui junto com a gente, tá? Que foi muito legal. Você, mil parabéns por esse projeto maravilhoso, uma cafeteria especial, que pode dar outras oportunidades para as pessoas que precisam de um apoio, de um amparo. Eu gostei muito de vocês, Leon. Meu Deus, eu tô tão contente de poder ter participado contigo nesse momento, né? Esses minutos contigo. A minha mensagem final, Fernanda, é que as pessoas aprendam, né? Que nós todos conseguimos aprender que é maravilhoso sermos diferentes. Que não sermos iguais é uma das coisas mais incríveis que existe entre a gente. E que a gente precisa valorizar a nossa diversidade. Não importa se a gente seja desse jeito ou daquele, se a gente tem braço ou não tem, se a gente caminha de um jeito ou de outro, não importa. O mais importante é que nós somos pessoas diferentes e que isso é muito bom. Né? Que as pessoas possam celebrar isso todos os dias com muita intensidade. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que compareceram esta live, que vai ficar salvo aqui no meu perfil. Amo todos vocês. E a minha mensagem final é acreditar sempre na nossa capacidade, no nosso potencial. Nunca vamos desistir, vamos continuar na luta, ser empoderadamente adequado para ensinar à sociedade que nos respeite cada vez mais. Beijo, querido. Obrigada por tudo. Beijo, Fernanda! Ó, e o convite eu tô gravando aqui, tá? Próximo canal tá contigo. Beijo, até mais! Obrigada. Tchau, valeu, Até pessoal. mais, querida. Parabéns! Obrigada a você.